Olá, sejam todos bem-vindos. Que a presença do Senhor te envolva agora como um abraço que só Deus sabe dar. Aquele abraço que aquece por dentro, que acalma o que está agitado, que fortalece o que está fraco, que restaura o que está partido. Que esse dia seja um marco na sua história. Que quando você olhar para trás, você se lembre desse dia como um momento em que Deus respondeu, como um momento em que o céu se abriu sobre a sua vida, como um momento em que aquilo que parecia impossível começou a se mover. Antes de tudo, eu te faço um pedido que vem do fundo do coração. Se essa palavra tocar a sua alma, se você sentir enquanto lê que Deus está falando diretamente com você, clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal agora. Esse gesto simples tem um poder que vai muito além do que você imagina, porque faz com que essa mensagem chegue até aquela pessoa que está acordada agora, sem conseguir dormir, porque o peso é grande demais, que faz com que ela chegue até aquela mãe que está chorando no banheiro para não assustar os filhos, que faz com que ela chegue até aquele homem que está com vergonha de pedir ajuda, mas que está no limite. Cada like, cada inscrição é uma semeadura no reino de Deus. E tudo que você semear com amor e com fé, o Senhor vai devolver na sua vida de forma abundante, multiplicada e transbordante. Amém. Agora para tudo. Deixa o mundo esperar por um momento. Respira fundo. Coloca a mão no peito se precisar. E abre o seu coração completamente para o que Deus tem para você agora. Eu quero falar com você hoje sobre um salmo que talvez você nunca tenha ouvido pregar com profundidade. Um salmo que é curto, que tem apenas 5 versículos, que muita gente passa por cima porque parece pequeno demais perto dos gigantes como o Salmo 23 e o Salmo 91. Mas esse salmo, esse pequeno e poderoso salmo, é uma das orações mais honestas, mais urgentes, mais humanas e mais poderosas de toda a Bíblia Sagrada. Estou falando do Salmo 70, e eu quero que você entenda por que esse salmo é chamado de a oração do milagre urgente. Porque cada palavra dele foi escrita para o momento em que você não tem mais tempo, em que a situação chegou ao limite, em que você precisa de Deus agora e não pode esperar mais. Esse salmo foi escrito para você hoje. Davi escreveu o Salmo 70 num momento de crise aguda, num momento em que os seus inimigos estavam sobre ele, em que o perigo era real e imediato, em que não havia tempo para uma longa oração elaborada, em que o coração estava tão apertado que as palavras saíam em fragmentos, em gritos, em clamores que vinham das entranhas. E é exatamente por isso que esse salmo é tão poderoso para nós hoje, porque todos nós já passamos ou estamos passando por um momento assim, um momento em que a crise chegou sem avisar, um momento em que o diagnóstico veio de surpresa, um momento em que a conta venceu e o dinheiro não apareceu, um momento em que o relacionamento desmoronou da noite para o dia, um momento em que a traição chegou de onde você menos esperava, um momento em que a doença bateu na porta da família, um momento em que tudo parece estar desmoronando ao mesmo tempo e você não sabe por onde começar a pedir, não sabe nem como articular a oração, só sabe que precisa de Deus agora, urgente, imediato, sem demora. E o Salmo 70 começa exatamente assim. Ó Deus, apressa-te em me livrar. Senhor, apressa-te em meu socorro. Percebe a honestidade brutal dessa oração? Davi não começa com louvores elaborados. Ele não começa com uma liturgia cuidadosamente estruturada. Ele não começa pedindo desculpas por estar com pressa. Ele vai direto ao ponto. Apressa-te. Essa é uma das orações mais corajosas que você pode fazer, porque ela reconhece a urgência, ela reconhece o desespero, ela reconhece que o tempo está curto e que você precisa de Deus agora. E o que me impressiona é que Deus não se ofende com essa oração. Ele não diz para Davi que ele deveria ser mais educado, mais paciente, mais espiritual na forma de pedir. Ele inspirou esse salmo. Ele colocou essas palavras na boca de Davi. Isso significa que Deus aceita a oração urgente. Ele aceita o clamor desesperado. Ele aceita quando você chega diante dele, não com tudo organizado, mas com tudo partido. Não com a fé no máximo, mas com a fé no limite. Não com palavras bonitas, mas com palavras verdadeiras. E isso é algo que muita gente não entende sobre a oração.
Muita gente acha que precisa estar num estado espiritual elevado para que Deus a ouça, que precisa ter jejuado, que precisa ter lido a palavra, que precisa ter se arrependido de todos os pecados, que precisa estar com as mãos limpas e o coração purificado antes de poder clamar por socorro. E enquanto essa pessoa está esperando estar no estado espiritual perfeito para orar, a crise avança, o inimigo avança, o tempo passa e ela fica paralisada entre a necessidade urgente e a crença equivocada de que não está qualificada para pedir. Mas o Salmo 70 destrói essa crença. Davi estava sendo perseguido, estava com medo, estava em desespero e mesmo assim foi direto a Deus, sem cerimônia, sem protocolo, sem esperar o momento perfeito. E Deus ouviu, porque Deus não está à procura de orações perfeitas. Ele está à procura de corações sinceros. E eu preciso que você entenda o que significa pedir a Deus que se apresse. Em termos teológicos, isso pode parecer estranho, como um ser eterno que existe fora do tempo pode se apressar? Mas essa questão revela algo muito profundo sobre o caráter de Deus. Ele se envolve com o tempo da nossa vida. Ele se importa com as nossas urgências. Quando você diz, Senhor, apressa-te, você está exercendo a fé de que Deus pode intervir agora, que Ele não está limitado por processos humanos, que Ele não precisa de semanas ou meses para resolver o que está te destruindo hoje. Ele pode virar uma situação em questão de horas. Ele pode abrir uma porta que estava fechada há anos em questão de segundos. Ele pode trazer um milagre que você não estava esperando de uma direção que você nunca imaginou. E quando você clama, apressa-te, você está declarando essa fé. Você está dizendo, eu sei que tu podes agir agora e eu estou pedindo que tu ages agora. O milagre urgente é algo que aparece diversas vezes na Bíblia e que muita gente subestima porque está acostumada a pensar que Deus sempre age de forma lenta e gradual. Mas a Bíblia está cheia de milagres que aconteceram de forma imediata, que aconteceram no momento exato da necessidade. O Mar Vermelho não se abriu com antecedência para que Israel cruzasse com conforto e sem pressa. Ele se abriu quando o povo estava com o inimigo atrás e o mar na frente, quando não havia mais nenhum caminho humano possível, quando o desespero estava no máximo. Foi exatamente nesse momento de urgência extrema que Deus agiu de forma sobrenatural. O fogo do céu não caiu sobre o altar de Elias antes da gargalhada dos profetas de Baal. Ele caiu no momento de maior pressão, no momento em que o ridículo estava prestes a consumir o servo de Deus. Pedro não foi tirado da prisão semanas antes de ser executado para que tivesse tempo de se preparar. O anjo apareceu no momento mais urgente, quando o tempo estava acabando. Deus é o Deus da hora certa. E a hora certa de Deus muitas vezes é o momento em que todas as outras opções já se esgotaram. E o Salmo 70 continua pedindo que os inimigos sejam confundidos e envergonhados. E aqui eu preciso pausar para falar sobre quem são os inimigos na sua vida hoje, porque isso é fundamental para você orar com precisão e com fé. Os seus inimigos podem ser pessoas que estão trabalhando ativamente contra você, que estão tramando a sua destruição, que estão usando o seu nome para o mal, que estão fechando portas que deveriam estar abertas para você, que estão espalhando mentiras sobre a sua vida. E Deus se posiciona contra essas pessoas não para destruí-las, mas para confundir os seus planos, para fazer com que as suas armadilhas não funcionem, para virar as estratégias contra elas mesmas, para fazer com que o mal que planejaram para você se volte sobre as suas próprias cabeças, como a Bíblia descreve em vários momentos. Mas os seus inimigos também podem ser circunstâncias. A doença é um inimigo, a escassez financeira é um inimigo, o vício é um inimigo, a depressão é um inimigo. O medo paralisante é um inimigo. A confusão que impede você de tomar decisões é um inimigo. A procrastinação que te faz adiar o que precisa ser feito é um inimigo. E quando você ora pedindo que os inimigos sejam confundidos e envergonhados, você está orando contra essas forças também. Você está pedindo que a doença recue, que a escassez seja quebrada, que o vício perca o poder sobre você, que a depressão seja expulsa, que o medo seja substituído por coragem, que a confusão seja dissipada pela clareza do Espírito Santo.
Você está orando com autoridade espiritual sobre cada inimigo que está operando contra a sua vida, seja ele uma pessoa, uma circunstância ou um espírito. E o Salmo 70 também fala sobre aqueles que gozam da desgraça alheia, aqueles que se alegram quando você cai, que ficam satisfeitos quando você fracassa, que esperam ansiosamente pela sua derrota para poder dizer: eu sabia, eu falei, não ia dar certo mesmo. E Davi pede que esses sejam recuados e confundidos, porque existe uma crueldade particular em se alegrar com o sofrimento de outra pessoa, e Deus não ignora isso. Ele vê quem torce contra você, ele vê quem ri da sua dificuldade, ele vê quem usa a sua fraqueza como entretenimento ou como forma de se sentir superior. E quando você clama ao Senhor, quando você busca o milagre urgente, Deus não apenas te socorre, ele também confunde os que esperavam pela sua derrota. Ele transforma a sua situação de tal forma que o que era motivo de gozação se torna motivo de admiração, que o que era humilhação se torna testemunho, que o que era vergonha se torna glória para o nome de Deus. E então o Salmo faz uma virada linda e poderosa quando diz que todos os que te buscam se alegrem e se regozijem em ti. E os que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Percebe o contraste? De um lado, os inimigos sendo confundidos, do outro, os que buscam a Deus sendo alegres. Essa é a natureza do reino de Deus. Ele não apenas livra, ele também exalta. Ele não apenas resolve o problema, ele também enche de alegria. E essa alegria não é a alegria superficial das circunstâncias favoráveis. É a alegria profunda de quem experimentou o socorro de Deus em primeira mão, de quem passou pelo vale e chegou do outro lado com testemunho, de quem clamou no desespero e viu a resposta chegar. E o Salmo chega ao seu coração mais pulsante quando Davi diz: eu sou pobre e necessitado, apressa-te para mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te demores. Essa é uma das declarações de humildade mais poderosas de toda a Bíblia. Um rei, um homem ungido por Deus, escolhido por Deus, abençoado por Deus, dizendo: eu sou pobre e necessitado. Isso não é fraqueza, isso é a mais alta sabedoria espiritual, porque quem reconhece a própria necessidade é quem recebe o socorro de Deus. Quem chega diante de Deus dizendo: eu não tenho, eu não consigo, eu não posso sozinho, é quem abre espaço para que o poder de Deus se manifeste de forma plena. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como Paulo descobriu e nos ensinou. E quando você chega diante de Deus e diz: eu sou pobre e necessitado, você está fazendo exatamente o que Deus está esperando. Você está se esvaziando de autossuficiência para ser preenchido pela suficiência de Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Percebe que Davi não apenas pede o socorro, ele também declara quem é o seu socorredor. Ele não está pedindo para qualquer força cósmica genérica. Ele está clamando ao Deus pessoal que ele conhece, que ele experimentou, que ele sabe que responde. E essa declaração tem poder. Quando você diz: tu és o meu auxílio, você está afirmando a identidade de Deus como o seu socorro. Você está ativando pela fé a promessa de que ele é o seu ajudador. E quando você diz: tu és o meu libertador, você está declarando que a prisão que te segura não tem poder diante do Deus que liberta. Que a corrente que te prende já está com os dias contados, que o que te segura está prestes a soltar, porque o libertador foi chamado e ele vem. Senhor, não te demores. Esse é o encerramento do Salmo 70 e é uma declaração de fé audaciosa. Davi está dizendo a Deus que ele não pode esperar muito mais, que a situação está urgente, que o limite está próximo. E ele diz isso sem vergonha, sem cerimônia, sem rodeios. E eu quero que você aprenda com Davi essa ousadia na oração, que você pare de fazer orações tímidas, genéricas, sem especificidade, sem urgência, sem fé, que você comece a chegar diante de Deus com a mesma honestidade brutal de Davi e dizer: Senhor, tu sabes o que está acontecendo, tu sabes o quanto eu preciso, tu sabes que eu não tenho mais saída humana, apressa-te, não te demores, e que você diga isso com a fé de quem sabe que está falando com o Deus que ouve, que age, que socorre e que faz milagres urgentes.
E eu quero falar sobre algo que impede muitas pessoas de clamar pelo milagre urgente, que é a crença de que o seu pedido não é digno da atenção de Deus, que Deus tem coisas maiores para resolver no mundo e que o seu problema é pequeno demais para merecer uma intervenção divina urgente. Mas isso é uma mentira do inimigo que precisa ser destruída hoje, porque para Deus não existe problema pequeno demais. Para Deus não existe necessidade irrelevante. Para Deus não existe oração que não merece resposta. O mesmo Deus que sustenta os planetas nas suas órbitas é o Deus que sabe quantos cabelos existem na sua cabeça. O mesmo Deus que criou o oceano é o Deus que vê cada lágrima que você derrama. O mesmo Deus que governa as nações é o Deus que se importa com a sua conta atrasada, com o seu relacionamento que está sofrendo, com a sua saúde que está preocupando, com o seu filho que está se perdendo, com o seu emprego que está ameaçado. Para ele nada é pequeno demais, nada é urgente demais, nada é impossível demais. E eu quero falar sobre os milagres que acontecem no processo do clamor urgente, porque às vezes o milagre não é a resolução imediata do problema, mas é a transformação que acontece em você enquanto você clama. Às vezes, enquanto você está orando com urgência, enquanto você está desesperadamente buscando a Deus por uma situação que parece impossível, Deus está fazendo algo dentro de você que é mais valioso do que a resolução do problema. Ele está construindo uma fé que não existia antes. Ele está desenvolvendo uma intimidade com você que só o desespero produz. Ele está revelando aspectos do seu caráter que você nunca conheceria numa temporada fácil. Ele está te tornando capaz de receber a resposta de uma forma que não destrua o que ele está construindo na sua vida. E quando a resposta chega e ela vem, você percebe que não apenas o problema foi resolvido, mas que você foi transformado no processo. Mas existem também os milagres que chegam de forma literal, imediata e surpreendente em resposta ao clamor urgente. E eu sei que tem gente aqui que está precisando desse tipo de milagre agora, que está precisando de uma virada que só pode vir de Deus, de uma porta que só Deus pode abrir, de uma provisão que só Deus pode fazer chegar, de uma cura que só Deus pode operar, de uma restauração que só Deus pode promover. E para você que está nesse lugar, eu quero dizer com toda a convicção do meu coração, Deus ouve o clamor urgente. Ele age em resposta à fé desesperada. Ele se move quando o filho não tem mais para onde correr. Ele aparece quando todas as portas humanas estão fechadas. Ele é o Deus que abre caminho no deserto e faz rios na solidão, e ele vai fazer isso pela sua vida. Agora vamos orar juntos com o Salmo 70 como fundamento, com a urgência de Davi como modelo, com a fé de quem sabe que está falando com o Deus que ouve e que age. Pai do céu, Deus de toda graça, de todo poder e de toda misericórdia, eu me apresento diante de Ti nesse dia com o coração aberto e com a necessidade exposta, sem rodeios, sem cerimônia, com a mesma honestidade de Davi. Ó Deus, apressa-te em nos livrar. Senhor, apressa-te em nosso socorro, porque há pessoas aqui que não podem mais esperar, há situações aqui que chegaram ao limite, há corações aqui que estão no derradeiro fio de esperança. E nós viemos a Ti porque só Tu podes fazer o que precisa ser feito agora. Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui com uma necessidade urgente, por aquele que recebeu um diagnóstico que tirou o chão debaixo dos seus pés. Apressa-te, Deus, age agora. Faz o que a medicina não consegue fazer, entra naquele corpo e restaura, que os médicos fiquem sem explicação nos próximos exames e que toda a glória seja dada ao Teu nome, por aquele que está com as contas acumulando e sem saber de onde vai vir a provisão. Apressa-te, Deus, abre janelas do céu, envia a provisão de onde menos se espera, faz surgir oportunidades que não estavam no horizonte, providencia de forma sobrenatural, porque Tu és o Deus que provê, por aquele que tem um relacionamento destruído e que está clamando por restauração. Apressa-te, Deus, amolece os corações endurecidos, faz o impossível acontecer naquele casamento, naquela família, naquela amizade, que o que parecia definitivamente perdido seja restaurado pela Tua mão.
por aquele que tem um filho perdido, um filho que foi embora, que está se destruindo, que escolheu caminhos que levam à morte. Apressa-te, Deus. Vai ao encontro desse filho, intercepta o caminho dele, faz ele chegar ao fundo do poço de forma que quando ele olhar para cima, só veja a tua face. Traz ele de volta, Senhor, por aquele que está preso num vício que já consumiu anos da sua vida, que já destruiu relacionamentos, que já roubou sonhos e que quer ser livre, mas não consegue sozinho. Apressa-te, Deus. Quebra essa corrente agora em nome de Jesus. Que o poder do sangue de Cristo seja mais forte do que qualquer dependência, que a liberdade se manifeste de forma imediata e permanente. Por aquele que está sofrendo de depressão, de ansiedade, de um peso interior que não consegue nomear, mas que sufoca todos os dias. Apressa-te, Deus. Entra nesse lugar escuro, leva a tua luz para onde só havia trevas, restaura a alegria de viver, devolve a esperança que foi roubada. Senhor, confunde os inimigos de cada pessoa que está aqui, todo plano tramado contra as suas vidas, toda a estratégia do mal, toda a armadilha preparada, todo inimigo visível e invisível que está operando contra o destino deles, seja confundido, seja recuado, seja desfeito agora em nome de Jesus. Que as armas forjadas contra eles não prosperem. Que cada língua que se levantar contra eles em juízo seja condenada, que aqueles que esperavam pela derrota deles vejam a vitória de Deus se manifestar de forma que não possa ser negada. E Pai, sobre cada pessoa que está aqui nesse dia, eu declaro o que Davi declarou. Tu és o nosso auxílio e o nosso libertador. Tu és o Deus que socorre na hora certa. Tu és o Deus que não chega tarde. Tu és o Deus que age no momento do desespero máximo. Tu és o Deus que faz o impossível virar possível, que faz o seco florescer, que faz o morto ressuscitar, que faz o que estava perdido ser encontrado. E nós te pedimos hoje, com toda a fé e toda a urgência do nosso coração, Senhor, não te demores. Age agora, responde agora. Que essa seja a um dia do milagre urgente para cada vida que clamou ao teu nome aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Deus que ouviu o clamor urgente de Davi ouça o seu clamor urgente hoje. Que o Deus que se apressou em socorrer o seu servo se apresse em te socorrer agora. Que o milagre que você está esperando chegue de uma forma que você não estava esperando, de uma direção que você não estava olhando, num momento em que você menos esperar, porque esse é o jeito de Deus agir. Ele surpreende, ele excede a expectativa, ele faz além do que pedimos ou pensamos, e ele vai fazer isso pela sua vida. Antes de você ir, desce aqui nos comentários e escreve o seu nome e de onde você está falando. Me conta de qual cidade, de qual estado, de qual país você está nos acompanhando hoje e escreve aqui o seu milagre urgente, escreve o que você está precisando que Deus faça com urgência na sua vida, escreve sem vergonha, sem medo de julgamento, porque aqui é um lugar de fé e de amor. E eu vou interceder por você pelo nome, eu vou levar o seu pedido diante do Deus do Salmo 70, o Deus que se apressa em socorrer. E se Deus já fez um milagre urgente na sua vida, se você já experimentou a intervenção sobrenatural de Deus num momento de desespero, compartilha o seu testemunho aqui, porque o seu testemunho é o combustível da fé de quem ainda está esperando pelo milagre. Que Deus te abençoe com abundância, te guarde em todos os seus caminhos e te surpreenda com o milagre que você não estava esperando. Até a próxima.